alunos! Bem-vindos a mais uma aula de NBAZ, né, Isso mesmo! Meus queridos, aproveita esse momento. Já sei que os professores presenciais distribuíram todo o material para você. Então, ó, a gente vai seguir lâmina por lâmina, tá bom? Cada lâmina, a gente vai ler a lâmina, vai explicar e aí você faz as suas anotações. Professor, apareceu uma dúvida. Anota a dúvida, que assim que a gente finalizar essa aula, vai ter aquele bate-bola jogo rápido, porque vai ter exercício, não é isso, Laísa? Lá na aula 15.2, porque agora é a aula 15.1. O que será que a gente vai aprender, professor, nessa aula? Vamos dar uma olhada. Que nossos estudantes vão, aprofundar isso. Dá uma olhadinha na tela, meus queridos. Aula 15.1. Na aula 15.1, Laísa, volta para nós, meu diretor. Então, nós vamos aí, ó, dar início, continuidade, na estruticultura. E lembra bem, galerinha, estruticultura é processo de criação de avestruz. Ei, professor, mas nós já vimos avestruz de forma básica. Qual foi que nós vimos? A característica desse animal. Ele tem aquela característica, não, Laísa, vamos resgatar aqui, porque a aula de hoje nós vamos fazer uma imersão só em processo de reprodução. Nós vimos as características desses animais quanto à sua morfofisiologia, são as necessidades que esse animal tem enquanto selvagem, cativo e criado. Então, temos que tomar cuidado sobre essas características comportamentais desses animais. Nós vimos também de forma básica, o dimorfismo sexual, a nutrição de forma geral. Por quê, professor? Porque hoje vamos falar sobre reprodução. Vamos falar sobre produção e a alimentação. A gente coloca alimentação, mas na verdade quando você vai ver lá nas cartilhas está nutrição animal. Mas a gente colocou alimentação porque nós somos no ensino médio. Vai que algum estudante vai lá atrás, fala, mãe, mas aqui está nutrição. Na verdade fala-se nutrição animal. Pessoal, só uma coisinha. Essa alimentação vai estar voltada especificamente para, claro que nós vimos lá o básico, para macho e as fêmeas. Macho reprodutor, fêmeas matrizes. Então tem essa diferença, professor? Tem. Vamos aqui, ó, para a gente fazer uma comparação, quando a gente começar, Laísa, que a gente sempre faz esse paralelo. Primeiro, nós estamos tratando de uma ave, perfeito? Lembra? Ave, pessoal, não é igual a vaca, não é igual a cabra, não é igual o cachorro em relação ao quê? A entrar no cio. Elas, quando estão aptas a receber, nós estamos falando de reprodução, a cópula, a intercurso sexual, tem que ter a corte. Quer dizer que nós temos que organizar o local, o ambiente dos reprodutores para que o macho faça a corte com a fêmea. Quem cria pássaro sabe muito bem disso. Porque os pássaros, eles têm uma dança nupcial. Será que é assim, então, com o avestruz? Vamos verificar também. Então, existem estruturas que você tem que colocar na granja ou na área do reprodutor. Outra, a nutrição é diferenciada. Por quê, professor? Porque a fêmea precisa atingir, durante o seu processo de desenvolvimento, um peso. Esse peso vai estar relacionado com o comportamento sexual desse animal. Vamos lembrar uma coisa? Quando a gente cria galinha, o que tem a galinha, professor? Galinha, se for para postura, ela não tem intercurso sexual. É a própria ração que estimula ela a produzir ovos. Agora, quando você cria galinha para ter pintinhos, para vender os pintinhos, aí tem intercurso sexual. Então, são sistemas diferentes de criação. Então, nós vamos ver esse sistema na pecuária da estruticultura. Lembra que pecuária são atividades de criação, tá bom? Relacionado à nutrição animal e à produção. O que é essa produção, professor? É isso.
A estrutura da estruticultura, que é o galpão, né? O local onde nós vamos colocar esse animal, se for para criar aves, para vender os filhotes, é uma. Para criar essas aves, para vender os ovos, é outra. E para fazer sistema intensivo, extensivo ou semi-intensivo, na sua propriedade, é outra. Então a gente vai ver essas peculiaridades somente no processo de reprodução desses animais. Tudo bom? Vamos lá então? É isso aí, gente. Então agora, né, depois dessa introdução aí que o tem que vender o professor peixe falou. primeiro. Aí se você tudo atento, a gente vende o peixe e fala, eita, vou prestar atenção. É isso mesmo. Agora, depois dessa introdução, agora a gente vai fazer essa imersão. Né, Isso, professor? Começando com a reprodução. 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 Né? Dá uma Então olhada vamos lá, meu diretor, na tela. corta agora para a telinha e vamos começar aí com o processo da reprodução. Isso aí. Reprodução. Avestruzes são aves classificadas como ratitas, Não voam, né? que não voam e apresentam diferenças bem marcantes entre macho e fêmea, que é o dimorfismo sexual, pessoal. Isso. Então vamos Mas só você colocar pode aqui, até marcar ó, aí, um né? macho em azul, que eu sou desses, e a fêmea em vermelho. Isso aí. Pronto. Os machos, eles têm a plumagem preta, com a cauda e as asas branca ou parda. Como vocês conseguem imaginar, ver aí bem na imagem, né? Aham. Já as fêmeas têm plumagem acinzentada ou parda. Isso. Tem alguns livros, Laísa, que fala que é pardo acinzentado, né? Mas o que é importante, professor, é nós observarmos aí esse dimorfismo sexual, essa diferença. Professor Jefferson, dentro do processo de criação, isso é muito importante, porque precisamos sempre ficar atentos, porque nós temos que separar, Laísa. Nas aves, em forma geral, na reprodução, existe isso. O que existe? Existe a hierarquia. Então, quando fala que em aves existe hierarquia, vamos lá. Tem que tomar cuidado a quantidade de machos que vão entrar na puberdade para não ter briga. Outra, quando a gente seleciona, quando a gente vai num galpão de avicultura, existe diferença de frango e galinha e o galo. Então, quando você tá num aviário, é tudo fêmea. Mas, professor, tem aviário que tem alguns machos. A gente chama isso de sexagem. Sexagem é o processo de separação de machos e fêmeas ainda quando eles são muito novinhos. Nos pintinhos, a gente chama de pintaiada. Tanto para codorna quanto para galinha mesmo. Tudo pintaiada. A gente vira eles de barriguinha para cima e sopra. Quando a gente faz isso, a primeira coisa que vem na cabeça, aquele vitelo, a parte do ovo, quando eles são novinhos, de uma semana ainda, o vitelo está na barriguinha. A gente vê o ovinho na barriguinha dele, que ele não come, né? Essa característica aqui a gente não consegue observar nos filhotes dos reprodutores. Então, a separação é importante, mas se, professor, em aves, se tiver algum macho, tem problema? Não, porque ele é abatido antes da maturidade sexual, para não fazer esse problema de hierarquia. Nesses animais, nos avestruzes, você tem que separar os machos jovens que estão entrando em puberdade para não haver briga. Por quê? Você está vendo que macho, a coxa dele aí, ó, ele tira essas penas, é desse jeito. E isso aí na época... Isso mesmo. Na época da reprodução, essa parte da coxa fica muito avermelhada e o pescoço também. Isso significa... Não é que o macho está apto a fazer o intercurso sexual, é porque ele está identificando fêmeas que estão ali já é essa palavra que fala, receptivas. O cio desses animais não é igual o cio de mamífero. Então ele vai começar a querer fazer uma corte. Então há um manejo de preparo do ambiente e a separação de macho, de reprodutores. Quando eu falar reprodutores, meus queridos, entendam macho. Quando eu quiser falar sobre a fêmea,
Fêmea não é reprodutora. Fêmea é fêmea no plantel. Quando eu quero falar uma fêmea que é reprodutora, eu vou falar matriz. Então, quando eu falo matriz, eu estou falando da fêmea reprodutora. Quando eu falar macho ou reprodutor, é esse aí, o que vai ficar vermelho. Ele fica vermelho, porque ele identifica as fêmeas que estão receptivas. Então, essa caracterização aí, a gente vai ver lá na frente, de macho e fêmea, e também essa coloração não é normal, é fisiológica, mas quando fica vermelho, é porque ele está sinalizando que tem fêmeas receptivas. Isso aí. Prosseguindo agora, vamos continuar aí. Sim. Então, estas aves são poligamas. Portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento. É uma característica. Lembrar, né, Laísa? Da poligamia. Isso. Lembrar que, professor, é importante essa informação? Sim. Por quê? Há um processo, por exemplo, existem em determinadas aves, por exemplo, os pistacídeos, arara, né, papagaio, eles são monogâmicos. Então, se a fêmea morre, há um problema, isso o macho também. Há um problema muito grande. Tem uma técnica, isso é no ambiente, tem uma técnica que nós realizamos para poder tentar quebrar isso. Mas não nos psitacídeos, eu estou falando de aves silvestres e criadouros, né? Curió, tem gente que cria aquele do amarelo, bem-te-vi, tem aqueles que a gente vê na casa de agropecuária, é um psitacídeo, mas como é que é? Calopsitas, né? Então, esses aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, são essas aves de viveiros, né? Ornamentais, vamos falar assim. Mas por ser poligâmicos, pato, né? Pato, marreco, poligâmicos, isso auxilia muito no processo de reprodução desses animais. Qual o problema em relação a isso, professor? É você conseguir realizar a sincronização do cio dessas fêmeas. Porque para quem cria, vamos lá, passa aí mais um slide. Passa aqui. Passa aí mais um slide. Não, Opa. Volta, agora isso. Agora foi demais. Não, aqui ó, pronto. Deixa eu explicar uma coisa. Vamos lá, lê aí, Laísa. Tá, então eu vou explicar. continuar aqui a leitura, lê. aí a gente faz Isso, senão eu vou falar aquele tudo. pensamento final. Isso. Então, essas aves são poligamas, portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento, que o professor já falou aqui, já ressaltou. E eles apresentam comportamento agressivos neste período e características perceptíveis como... Vamos selecionar, enquanto a Laísa está lendo, vamos selecionar determinados itens que temos que frisar. Falei sobre a poligamia. Isso. Aí ela falou aqui que tem comportamento agressivo no período de acasalamento. Nos machos, como o professor Jefferson já ressaltou, né, a porção anterior das pernas ficam com coloração o quê? Avermelhadas, além deles a emitirem fortes sons pelo acúmulo de ar no esôfago. No esôfago. Então vamos... a perna também, tá? Ó, fica uma linha. Tá vendo, uma pessoal? linha. Isso. Então vamos lá. Olha aqui, pessoal. Professor, poligamia. Bom, por quê? Porque você pode fazer famílias, tá? Eu sei, muitas pessoas falam assim, professor, o mínimo é um macho para 3 fêmeas. Só qual o problema? Assim, para você começar, por que isso? Porque você mantém a heterogeneidade, você mantém a manutenção dessa característica, rusticidade, período de engorda, período de desenvolvimento, produtividade. Você mantém a heterogeneidade quando você faz família. 3 fêmeas para um macho. Tem pessoas que colocam até 5. Mas vamos aqui. Qual é o problema maior? É o período de descanso, Laís. Como assim, professor? Por exemplo, se eu estou com um porco, eu vou lá, coleto o sêmen do porco,
faço uma diluição em série. A gente seleciona o espermatozoide, faz a seleção, coloca dentro de uma pipeta, uma bisnaguinha com uma pipeta e faz a inseminação nas fêmeas. Esse não. O macho tem que fazer o intercurso, ele tem que fazer a monta. Olha o gasto de energia. Um macho faz a monta, depois eu tenho que deixar ele descansando para ele poder fazer a monta em outra fêmea. Só que tem uma coisa. No processo de reprodução, a monta tem que ter o reforço. Muitas vezes para poder garantir o processo de ovoposição. Então, professor, quando a gente percebe essa mudança de comportamento, pescoço avermelhado, uma linha, Laísa, que vai da perna anterior, a perna, né, a parte anterior, a posterior aqui, né, anterior, fica bem na frente, a gente tá vendo? Parece uma linha, um vergão, e ele começa a emitir barulho. Essa ave é uma ave muito silenciosa, ela não faz barulho. Quando ele faz isso, ele está, como é que fala? Galanteando a fêmea, porque ele vai fazer uma dança, ele faz uma dança com as asas dele, a gente vai isso. A gente consegue. Ele vai fazer uma dança com as asas, ele não está montando aqui ainda, tá bom? Ele faz uma dança assim com a asa e bate a asa anterior para cá. Parece que ele está tomando banho de areia. Banho de areia, assim que ele faz. Parece... Pessoal, coloca no YouTube aí, acasalamento de avestruz. Ou então, ó, quando vocês forem fazer essa pesquisa, vocês colocam avestruz, vírgula, macho, vírgula, comportamento, vírgula, acasalamento. Ou então, dança nupcial. O macho faz, vai aparecer vários vídeos, o macho fazendo emissão, né? Ele faz a emissão de emitir fortes sons, aí depois ele faz uma dança que ele vai pegando a água, vai fazendo assim, e vai fazendo, levantando poeira, ele faz isso. Tem que ter um local de areia. E isso para poder chamar a atenção da fêmea que ele está. A fêmea que está apta, eu falei como a palavra? Receptiva. A fêmea que está receptiva. Então, qual é o negócio? Não pode ter mais de um macho, o macho alfa, para não ter concorrente. Claro que na natureza tem que... A melhor... Aves é isso, biólogos a gente sabe. O macho, né, eles têm esse negócio, eles têm a plumagem mais... Eu estou falando em aves em geral. Eles são mais vistosos, né? Isso, Laísa. São mais vistosos que a fêmea. E tem alguns machos, né, na floresta amazônica, que vai pegando graveto. Então a quantidade de graveto que eles pegam e montam, a fêmea escolhe. Sistema de reprodução, se a gente deixar mais de um macho que tem o comportamento de reprodutor, eles não vão brigar. Eles vão fazer o quê? Eles vão concorrer com esse... Como é que eu falo? Como é que a gente fala? Nupcial? Como é que é? Uma coisa nupcial, conquistar a fêmea. Então, a gente... É como se fosse uma competição para ver quem conquistaria a fêmea. Isso, no sistema de reprodução a gente não pode deixar porque é gasto de energia. Então você deixa um macho só e ele... Para evitar, né, essa competição com outros machos e a fêmea já saber que só tem aquele ali como escolha. Perfeito. É um mecanismo de diminuir o gasto de energia que a gente tem. Porque tudo é energia, tudo é investimento, né? Quando a gente vai... Você come osso? A gente não come osso. Quando a gente vai comprar costela, o que isso está falando, professor? Eu estou justificando porque a gente não tem que evitar... O que é essa energia? Quando você vai comprar costela bovina, a gente não come o osso. A gente paga pelo peso do osso, porque o criador, para constituir aquela costela, investiu uma nutrição. Entendeu? É igual as galinhas, né? Antigamente, a galinha era vendida e aí dentro da galinha tinha o quê? A perna, o pescoço e o miúdo da galinha. Se você comeu, não come, mas aquilo teve um gasto para produzir. Bota dentro da galinha e dá peso. Hoje em dia, vende-se tudo separado. Aí o que eles colocam dentro da galinha? Para pesar. Entendeu? Tem tudo. Então, o osso da galinha, quando a carcaça, quando tem indústria,
a carcaça vai tudo para farelo. Farelo para fazer ração. E aqui a gente tem que tirar esse gasto. Qual é o gasto? De competir, porque a gente tem que entender o comportamento do animal. Tá, Jefferson. Aí ele tá lá fazendo isso, ele atrai as fêmeas para ele. Ele não vai para as fêmeas, ele atrai as fêmeas. Quando ele faz isso, há a aproximação das fêmeas que estão receptivas. Aí sim, manejo de deslocamento. Você retira esses animais do campo, o macho com as fêmeas que estão receptivas, cada fêmea fica em um piquete e cada 12 horas ele fica com 12 horas de descanso, 12 horas fica com 12 horas de descanso para poder fazer a monta. Ah, isso aí. Tá? Prosseguindo agora, né, dando continuidade. Tá às aqui. Vezes, às vezes não. O passador tá brigando aqui comigo, professor, não tá passando essa lâmina. Aí, então, vamos. Aí, pronto. Tá, então na estruticultura, como em outras criações, se deve observar o comportamento ou a estação reprodutiva dos animais. Justamente como o professor acabou de citar, né? Isso. A importância da gente saber essa parte comportamental dessas aves. E outra coisa, Laísa, vamos supor, na aula de ranicultura, o que nós... Como é que eu falo? Com as palavras, Jefferson. O que é que a gente aconselha? Antes de você realizar a instalação da ranicultura, faça uma visita técnica na ranicultura que já existe por aqui. Por quê? Aqui na aula que nós estamos dando, na estruticultura é a mesma coisa, pessoal. Na aula que nós estamos dando, Maísa, é de forma geral. Mas, por exemplo, você tem que visitar as instalações de reprodução de estruticultores que já existem aqui, para você, quando for montar na sua propriedade, realizar adaptações. Como assim, professor? Esses animais, pessoal, alguns, tá? Eles são as aves. Elas são estimuladas por incidência solar nos olhos. Então, se Vilhena, a época de reprodução é um determinado período, em Abunã, que é Porto Velho ainda, né? Estou pegando os extremos. A incidência solar é maior ou menor? Porque isso vai alterar a época de acasalamento. É isso que está falando aí. Na estruticultura, como em outras criações, aí eu fiz o negócio da codorna, rã. Não é porque em Porto Velho tem um pessoal que cria codorna. Todos os ovos de codorna, eu estou tentando lembrar o nome dele, de um estudante, ele é um zootecnista. Caramba, falha minha. Ele tem uma criação de codorna lá perto do parque. Pega aquela estrada da Penal, mas ele tem uma estrutura que cria codorna. As codornas dele têm épocas de acasalamento. Eu não estou falando de codorna que produz ovos que não são galados. São codornas que produzem ovos que vão para uma incubadeira para fazer reprodução de plantel. Então, dependendo da incidência solar, então ele consegue fazer 4 reproduções por ano. Então, professor, não é porque em Vilhena elas têm um período, eu consigo sincronizar o período de acasalamento que vai ser igual aqui no nosso extremo, né? Isso, por causa da intensidade solar. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso para você padronizar. Agora a gente vai começar a falar sobre padronização. Como assim? Você tem que manter um fluxo, uma quantidade de produto. Qual é o nosso produto agora? É o ovo. É o ovo. Esse é o produto. Ovo. Ovo para chocar. Para eu ter o quê? Uma quantidade de plantel, de animais. Isso. Então, realizar sempre visitas técnicas para quando você for levar uma estrutura de reprodutores para a sua propriedade. Perfeito. Realizar adaptações. Dependendo do local, você faz adaptações.
Ok. Vamos lá, pessoal. Em cativeiro, os avestruzes iniciam sua reprodução em períodos mais quentes Olha só. e secos do ano. Olha, então... Pois torna o cuidado dos filhotes mais fácil. Olha só, pessoal. Então vamos lá. Se a gente for pensar aqui, é até uma vantagem aqui pra gente essa questão da gente ter um verão amazônico prolongado. Então, por exemplo, qual seria a parte... Então, esse é o básico. O básico que a gente está falando é assim... Na ciência, na biologia, como a gente trabalha com organismo vivo, o que é esperado e o que é observado. Então, o que é esperado, Laísa? Época do inverno amazônico, época chuvosa, cai produtividade, cai reprodução. E como nós temos uma época de estiagem bem prolongada, então é a época que você vai tentar padronizar o sistema de produção, de cópula, de intercurso sexual. Como assim, professor? Se você tem um macho e 6 fêmeas, vamos colocar... Olha como é que é o negócio. O que nós temos que ter numa criação? Fluxo. Quer ver uma coisa? A professora Laísa, vamos supor que ela cria shih tzu. E aí ela tem um macho e 3 fêmeas. Só que se a professora Laísa botar esse macho para cruzar com as 3 fêmeas ao mesmo tempo, e cada fêmea me dá aí, vamos supor, 5 filhotinhos, dá mais, mas vamos falar de 5 filhotinhos, eu tenho 15. E esses 15, ela vai vender numa época só do ano. E o resto do ano vai fazer o quê? Sendo que tu tem que tirar para ração desses filhotes, tu tem que tirar ração, tem que tirar vermifugação, vacinação e manutenção dos reprodutores, o que sobra é seu. Tudo bem? Então, é melhor você fazer isso, ou você aumentar a quantidade de filhotes por fêmea e intercalar. A cada 2 meses, uma fêmea está criando. Então, uma está descansando. Porque se você botar as 3, você gasta muita fêmea. Cruzou agora, no próximo cio, pula, no outro, cruza de novo. O que você faz? Eu alterno. Alterna. Enquanto uma está descansando, a outra está parindo. Enquanto uma está descansando, a outra está parindo. Você mantém um fluxo de disponibilidade de filhote ao mercado. Então, é isso que a gente tem que verificar quando a gente fala assim, ó. Fêmeas em cativeiros, elas estão em períodos quentes, ficam melhor para você fazer o quê? O fluxo. Então, você tem fêmeas que você vai utilizar alguns medicamentos que vai fazer com que o processo fisiológico dela acelere, o processo fisiológico dela mantenha-se. Nunca, Laísa, igual as mulheres. Vamos lá. E, pessoal, para vocês entenderem. Como assim, professor? Em porcas, em vaca, nós usamos o D500. D500 auxilia a vaca a acelerar um pouco o processo de ovulação, tudo bem? Eu posso acelerar, eu só não posso reter, para não prejudicar. Nunca retém. O que a gente faz? Então, não aplica, deixa natural. Olha viu como nós somos, nós quem os criadores somos. Não é só humano, nós prezamos pela qualidade de vida das nossas matrizes. E ó, vamos comparar com os seres humanos? O ser humano, ele não faz isso. Como assim, Laísa? A mulher, quando ela não quer ter filho, vamos supor que eu tenho 5 mulheres que vão criar crianças para eu vender, ou criar crianças para dar órgãos. Então, assim, eu posso estimular uma mulher a ovular? Posso, mas eu não quero que ela ovule. Eu tenho que dar anticoncepcional para ela parar. Não pode. É isso que eu estou falando que a gente não faz com animais, com nossas matrizes. Porque quando a mulher, eu deixo ela natural, é só deixar ela natural, não estimula, e aí o processo fisiológico dele é normal. Então entra em descanso. É a única fêmea no mundo que trava o processo fisiológico e depois paga o pato lá na frente. Isso os criadores não fazem com as suas fêmeas, é só não estimular. Que aí você consegue fazer e deixar ela mais um sistema tipo reprodutor. Você não expõe ela tanto à luz. Então você consegue botar ela em um galpão,
Quer que ela estimule? Bote ela no campo. Intensidade luminosa com medicamento. Então a gente faz o quê? Padroniza um lote de matrizes para ovular e ficar receptivo, e um lote de matrizes você não vai desestimular, você só não aplica nada. Entendeu? Entendi. Prosseguindo aqui. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, que esse passador não passou. Passador. Então, a reprodução, a postura de ovos feita pela fêmea pode chegar a 60 ovos ao ano, apenas cerca de 20 viáveis. Isso. Um fato curioso quanto à incubação dos ovos é que há revezamento entre machos e fêmeas, sendo os machos responsáveis pela incubação dos ovos à noite e as fêmeas durante o dia. Pessoal, isso é o que, professor Jefferson? É o comportamento natural. Eu não gosto de falar a palavra natural, mas é o comportamento animal biológico, é o comportamento deles. São informações valiosas. A postura é feita pela fêmea, é óbvio. É óbvio que a postura é por ela. São quantos ovos? 60 ovos por ano. A média é 60 ovos por ano. Apenas cerca de 20 são viáveis. Dos 60, tá? 60 são viáveis. O que isso significa, Laísa? Que é tolerante essa viabilidade. Mas eu posso fazer 100%, Laísa? Posso. Posso fazer que todos os ovos que ela faça postura sejam todos viáveis. Os 60, no ano. No ano, o que significa 60 ovos por ano? Que uma matriz eu considero uma fêmea boa. Fêmea é fêmea, é aquele negócio. Laísa, mulher é mulher. Mulher é uma coisa, mãe é outra. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. Como assim, professor? Tem mulher que, tá dando filho para tudo que é de lado. Tem mulher que sofre para dar filho porque tem problemas. Tem problema de abertura, problema, como é o nome disso aqui? Quadril. Não tem quadril suficiente. Ou tem um aparelho reprodutor. A mulher já é madura, mas é infantilizado por questões, né? Então, uma coisa de viabilidade. Aonde que tá? Matriz, ela tem que pôr próximo de 60 ovos. Então, as que não põem, tu vai descartando. Quem que eu descarto a matriz? As descendências. Estou falando de reposição. Então, o estruticultor tem que ter o seu... Como é que fala? O seu cronograma de característica do plantel. A fêmea A está mantendo um padrão de ovoposição? Está. Tá bom esse padrão? Tá. Seleciona a filha delas. Isso é seleção natural que a gente faz. Se ela não mantém, descarta as filhas, que vão ser utilizadas para repor essa fêmea, que ela tem uma quantidade viável. Então, professor, mas e os ovos? O senhor quer que a gente chegue a 60. É a fêmea que é culpada de não ser viável? Não. É quem? O macho. Se não está ocorrendo fecundação, que é interna, é porque você não deixou o macho descansar. Lembra? Ele solta o espermatozoide, ela está soltando os óvulos. O espermatozoide tem que fecundar os óvulos. Se o espermatozoide não for de qualidade, quantidade boa... Suficiente. Então, se não está tendo fecundação, a culpa é de quem? Do manejo de descanso do macho, porque não tem como a gente fazer inseminação artificial. Olha como nós temos que pensar. Um fato curioso quanto à incubação é o revezamento. Revezamento. É por quê? É porque a fêmea, naturalmente, quando ela está chocando, ela não come. E o macho, a fêmea tem que sair para se alimentar, então tem essa alternação. Isso é natural, isso acontece. Olha como é que elas fazem, elas põem os ovos. Isso acontece na natureza. Acontece na criação? Não. Pois ela terminou de ovopositar, você padroniza. Tem fêmea que bota tantos ovos por cada lote. Você recolhe. E aí você tira, é tipo galinha choca. Não tem a galinha quando tá choca, pessoal? Quando é que eu sei que a galinha parou de pôr? A galinha para de pôr e vai começar a chocar. Quando ela não sai mais para comer, só sai para comer
em épocas, tá, só sai para comer em tempos mais frios, e quando tu chega perto dela, faz o quê? Se arrepia toda. Você retira os ovos dessa fêmea. Tira para poder fazer o quê? Incubação artificial. Prosseguindo aqui, a período de incubação corresponde a 6 semanas, ou seja, 42 dias. Isso é importante. Ah, tá. Lê primeiro. Quando os filhotes nascem, cobertos apenas com uma penugem, como vocês estão vendo aí na imagem. Plumas filiformes, geralmente levando 2 horas para se livrar totalmente das cascas. Pessoal, isso é um natural, mas a gente não faz isso aí não. Eu tinha que colocar uma incubadora, como você choca. Eu sei que o período de incubação é quanto? 42 dias. É o período que vai ficar na chocadeira. Então você sabe que após 42 dias ou 6 semanas aproximadamente, ocorre a eclosão na incubadeira também. Só que aí ela pode ser antecipada. Por que antecipada? Porque você tem um controle na chocadeira da temperatura, da umidade e do movimento. A galinha, ela move os ovinhos para não nascer grudado. Então, a incubadeira, ela tem uma inclinação, a cada tantos minutos ela vai inclinando. Isso é muito importante. Então, na chocadeira, é menos de 6 semanas. Isso tem que ser padronizado, tá? Prosseguindo aqui, os filhotes tornam-se adultos após 1 ano e meio de idade e uma fêmea pode se reproduzir até os 35 anos. E em cativeiro, essa fêmea pode viver até 70 anos. Ok, pessoal. Ela em cativeiro é 70 anos. Que informação importante desse slide, professor? Uma coisa é ela viver 70 anos. Uma coisa é a viabilidade reprodutiva dessa fêmea. Então, 35 anos, já coloca aí 5 anos antes. 30, ela tem que ser substituída. Não é 35 anos. Lembre uma coisa. Idade adulta, 1 ano e meio. Só que aí tem 2 anos para fêmea. Média, 1 ano e meio é um macho. Fêmea, 2 anos para quem for reproduzir. Então eu tenho um intervalo de 2 anos para substituir meu plantel. Prosseguindo aqui, sistema de produção. Agora terminamos né? a característica de reproduzir. Agora vamos para a produção. Isso, local a ser implantado. O sistema de produção deve ser tranquilo, distante de outros criatórios, com infraestrutura que facilite o manejo e a comercialização da produção. Então, os produtos ofertados por meio do sistema de produção de avestruzes são os primários, pele e carne, que nós já falamos em aulas anteriores, né? Secundários, plumas e ovos. Comercialização de reprodutores, que o professor falou bastante agora. E o óleo, né? Isso. O óleo do avestruz, que é extraído de uma bolsa de gordura presente na região abdominal. Isso. Pessoal, outra coisa. Se você tiver instalações para reprodutor, você não pode ter isso aí. Tá? É diferente. Tem que ser separado. Pode ir. Prosseguindo aqui, os sistemas de produção de avestruzes podem ser o extensivo, que vocês já conhecem, o semi-extensivo e o intensivo. É interessante vocês reforçarem aí, né, o que são cada um desses. Só que nesse sistema tem a alimentação. Professor, a alimentação que nós estamos falando agora é o quê? Voltado para os reprodutores. E lembrando que, na grande maioria deles, em relação às fêmeas, elas vão estar em piquete. Então é um macho para 3 a 5 fêmeas por piquete. Basicamente, a alimentação dos filhotes é ração. Somente depois, no sêmen, eles vão ser liberados para comer volumosos, triturados. Aí nós temos feno, forragem, ou você faz um micelar de milho, capim-cameron e maravalha. E isso você consegue manter esses animais em produção. Isso é para vender. Tá? E agora o manejo alimentar, né? Como é que é feito? Raízes, flores, talos, semente, graminhas, arbustos. Também eles comem pequenos animais. E esses animais que nós estamos falando, de insetos, lagartixa, é para a criação dos filhotes.
tá bom? Já para esses aí, a gente pode triturar esses alimentos que a gente tem para o processo digestivo deles. Então tem que tomar muito cuidado em relação a você ofertar esses alimentos e também os bebedouros. Lembrando que no sistema a gente vai ter só machos ou só fêmeas para a qualidade de engorda. Então, o que é importante é o capim, é o volumoso que é ofertado para eles. Suplemento de ração para que os filhotes se adaptem. Então, eles vão sair de insetos, vão para a ração e vão para os volumosos. E aí sim, a gente vai para esses volumosos, não tem esse negócio de ficar pastando. Só quem vai pastar são os reprodutores, macho e matrizes. Esses que vão para abate ou vão para a venda, eles vão para a trituração, volumoso picado. Que é o quê? Ou silagem, ou você faz esse micelar, milho. Nesse caso aí, né, de capim cameron, animal, com capim picado no coxo, oferecido à vontade, né? Perfeito. E é isso aí, pessoal. Pra nós, diretor. Finalizamos, né, mais uma aula e já a gente volta aqui com aquele momento aí da revisão geral dessa aula. Perfeito. Até daqui a pouco. Tchau.